Vamos falar sobre o Grupo City. O presidente Guilherme Belintani, lá para o Segue o Baba, podcast do Globoesporte.com/BA, falou sobre a busca que o Bahia vai fazer de perfil de contratação, divisões de base, metodologia de trabalho e tudo mais, quando tiver com o City Futebol Group, quando tiver com o grupo investidor, como ele está falando, porque ele tem uma cláusula de confidencialidade que ele tem que respeitar, então não tem falado sobre o City Futebol Group. E deixa bem claro uma frase bem forte, que não quer aproximando estrelas, né? Que quer montar um projeto bem estruturado e tudo mais. E a gente vai ver isso aqui hoje. Mas, antes de qualquer coisa, seja bem-vindo ao SMB Lives. Já deixa o seu like aí para fortalecer, se inscreve, ativa o sino. São 3 conteúdos diários no Sou Mais Bahia. E aqui também a gente está procurando soltar 3 conteúdos diários. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral pra gente. Vamos ver aqui o que disse o presidente Guilherme Belintani para o Segue o Baba. Olha aí. Você já disse que vai priorizar o pagamento de dívidas, né? No caso do acordo. Eu queria saber se inicialmente vai ter uma mudança de patamar em relação ao elenco do clube. Também especulou-se muito se a chegada do Ricardo Goulart já seria projetada para a SAF. Nesse caso, é um projeto para já mudar o patamar do elenco ou é uma transição até chegar ao... Essa é uma pergunta importante, porque é o seguinte, dentro do projeto, a gente tinha 2 caminhos, né? Isso foi discutido com o parceiro investidor, que era o seguinte: a gente está falando de um investimento global, né? É um volume geral de investimento que vai ser garantido no contrato por um período. Vamos aqui imaginar 500 milhões de reais, só estou dando como exemplo, certo? Não é esse o valor, estou dando como exemplo. 500 milhões de reais, você pode fazer um projeto de 50 milhões por 10 anos, de aporte extra no clube, ou pode fazer um projeto de 250 milhões por ano nos 2 primeiros anos. E aí você vai trazer nos 2 primeiros anos as estrelas do futebol europeu, contratar um monte de super salário, vai fazer um monte de coisa, o time vai virar fazendo uma comparação aqui, um Atlético Mineiro, por exemplo, que ele tem uma injeção de capital externo para contratar jogadores de alto nível, consolidados, com capacidade de solução de um jogo no curto prazo, vai virar um time de estrelas. Não é esse o projeto que a gente escolheu. O nosso projeto é um projeto de um dinheiro importante por ano, mas menor do que poderia ser, porque a gente está objetivando um negócio de médio e longo prazo. Então, nós escolhemos isso. A gente falou assim, a gente não quer um time de estrelas no ano que vem para disputar título do Campeonato Brasileiro. Não é esse o propósito. A gente vai investir basicamente em contratações, vai investir em infraestrutura, vai investir em um projeto de base bem audacioso, porque, por exemplo, para você pegar um menino de 10, 11, 12 anos, que hoje nós não temos condição financeira disso, de pegar o melhor menino, por exemplo, lá de Belém do Pará, e trazer ele com a família para morar aqui, em Salvador, para estar do lado do seu treinamento, para ter uma vida escolar estável, para ter uma vida financeira estável, porque ele é um destaque da geração de 12 anos lá. Geração, por exemplo, 2010. Nós não temos condição econômica de fazer isso. A gente até sabe como é que faz, né? Mas a gente não tem condição de fazer. Então o clube parceiro vai chegar e vai investir nisso de uma forma que daqui a 10 anos esse menino possa ser um menino de grande destaque da geração dele jogando no Bahia e depois vai para a Europa. Não tem problema. Não tem problema. Então, assim, o nosso projeto é um projeto de elevar nível, sim, de elenco, mas trabalhar no médio prazo e no longo prazo, inclusive com formação de jogador desde muito cedo, com os grandes destaques da geração, ou até adquirindo jogadores de 17 anos, 16 anos, de 18 anos, que estão se destacando nas divisões de base de outros clubes. Mas eu diria que o projeto também vai precisar de jogadores mais experientes, jogadores que tragam para um time um equilíbrio emocional, uma liderança técnica, uma coisa... Não é o caso de Ricardo Goulart, não por incapacidade técnica dele, muito pelo contrário, que é um jogador de alto nível técnico, mas não é porque nenhum movimento do futebol do Bahia foi feito já sob a ótica da relação que teremos com o novo investidor. Por que isso? Porque nós não quisemos isso. Tem uma coisa importante de lógica de negociação. Se você começa a pedir o parceiro que está do outro lado, potencial parceiro, pedir ajuda para contratar o jogador A, o jogador B, você se enfraquece sob vista da negociação. Ele fala assim, ok, vou te dar uma migalha aqui. Tome 5 milhões, tome 10 milhões, tome 20 milhões, para você ajudar você a subir. Mas também aqui, essa cláusula aqui, que você estava tão exigente, vamos tirar? Porque não tem coisa mais importante para o Bahia, nessa negociação que nós estamos fazendo, do que, por exemplo, estar bem na competição da Série B. Né? Não que isso tenha sido objeto de chantagem em algum momento dentro da negociação. Mas uma coisa é eu sentar na mesa e dizer, ó, meu time tá bem, não ganhamos nada ainda, mas não precisamos de você para ser competitivo na Série B.
Então, nesse momento, não tem influência nenhuma ao potencial parceiro. Zero, zero. Financeira, com certeza não, mas sob o ponto de vista de troca de informações, nós fazemos isso informalmente. Informalmente. A gente tem pedido opinião, o que, é que você acha? Mas porque são coisas que... A gente trouxe jogadores que foram, digamos assim, já atestados pelo parceiro, mas também foram atestados por nós, e que foi numa lógica informal mesmo, de colaboração, mas não numa lógica de dependência, né, de pedir licença, de pedir autorização. Isso de jeito nenhum. Porque isso impactaria na mesa de negociação e, com certeza, nosso contrato teria uma fragilidade maior para o nosso lado se a gente dependesse tanto de um investidor que adiantasse dinheiro, empréstimo ponte, uma série de outras coisas. E não fizemos isso por escolha nossa. Estamos numa luta. É um ano dificílimo sob o ponto de vista financeiro. Mas preferimos isso porque se a gente diz assim, precisamos de você para voltar para a Série A, meu amigo, o projeto de 30 anos, 40 anos, 50 anos, certamente vai ter um impacto negativo para a associação, porque a negociação se fez no momento de fragilidade nossa. Então a gente cuidou bem disso. Tá aí a informação, não vai ser um time de estrelas. A gente já vem abordando isso frequentemente, mas é mais uma confirmação aí de Belintani e que dá a entender novamente, né, que realmente é o City Futebol Group pelo modelo de investimento deles, metodologia de trabalho e tudo mais. Aguardemos a cena dos próximos capítulos, meus amigos. Daremos um time mesclado entre jovens e também experientes, mas que vai ter um investimento maior em divisão de base, em promessas e outras coisas mais, para dar um retorno técnico e também financeiro. Essa é a tendência. Valeu? É isso, galera. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?